Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, Physio On. Então, para quem não me conhece, meu nome é Manuel Spiegel, eu sou professor de Educação Física e trabalho como empresário na Life Center Treinamento. Então, hoje, o tema da nossa aula de hoje vai ser mais focado em relação à avaliação. Tá? A gente vai continuar falando sobre avaliação física, a importância da avaliação, mas hoje a importância da avaliação aeróbica, de avaliar o condicionamento aeróbico do seu aluno ou do seu atleta. Tá? Então, antes de mais nada, para quem não conhece o canal aí, siga o canal com a gente, né? Nossas redes sociais estão embaixo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente consiga sempre agregar mais valor no que a gente está fazendo de trabalho para vocês. Tá? Segue a vinheta aí. Vamos lá. Então, qual é a importância de fazer uma boa avaliação, né, da avaliação aeróbia na prescrição do treinamento, tá? Então, se a gente pega pessoas de condicionamento físico diferente, no caso, um atleta, um sedentário, uma pessoa ativa, a gente sabe que vai ter diferença de condição física. Mas, da onde a gente vai ter o ponto de partida para saber como que eu vou prescrever o treinamento para ela? Qual que é a intensidade que eu vou passar de treinamento para ela, tá, para essa pessoa? Então, quando a gente avalia a condição aeróbica, tem que ter em mente que eu tenho que avaliar dois parâmetros básicos, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Os dois parâmetros são a avaliação da potência aeróbica, o pessoal chama de VO2 máximo, e a avaliação da capacidade aeróbica. Tá? Eu, como fisiologista, no laboratório de fisiologia, normalmente a gente tem a massa de oxigênio, né? No caso, para fazer a captação de oxigênio, de uma forma que a gente chama indireta, né? Então, ver o quanto, né, de esforço que a pessoa está fazendo e o quanto de consumo de oxigênio o corpo dela está tendo por quilo de peso por minuto. Tá? Então, a gente consegue comparar quem tem o maior VO2 máximo, né, comparando uma pessoa com a outra, seja um atleta com outro, duas pessoas ativas ou duas sedentárias. Tá? Normalmente, a capacidade aeróbica dá para avaliar também pelo método ventilatório, mas também dá para avaliar coletando sangue. Tá? Então, faz um furinal ao lobo da orelha, coleta sangue para dosar lactato. Então, a lactastemia é um método bem confiável para estar fazendo a avaliação da capacidade aeróbica. Aí você vai falar assim, professor, mas espera aí, eu não tenho analisador de gases, eu não tenho um latímetro para fazer essa avaliação em laboratório. Eu sei que muitas vezes é caro para fazer a avaliação em laboratório. Vamos pensar o seguinte, a gente tem uma forma muitas vezes mais indireta de fazer essa avaliação. Então, uma forma indireta, o pessoal hoje usa teste de 12 minutos, né, de corrida, ou de 3 quilômetros, para achar o VO2 máximo, mas a gente não consegue, muitas vezes, com esse teste, ter muito parâmetro para prescrever o treinamento. Tá? Então, eu sempre dou prioridade. O protocolo tem vários, mas sempre dou prioridade para fazer um teste só, um teste único, em um dia só, que é um teste com base incremental. Tá? Então, a gente pode fazer um teste incremental seja na natação, no ciclismo ou, no caso, na corrida. Okay? Em ambiente controlado, então não precisa ser um laboratório, mas é um ambiente controlado, onde você vai reavaliar, replicar essa avaliação naquele mesmo ambiente, naquela mesma temperatura, tá? Então, o ambiente tem que ser controlado também. Não é um laboratório, mas quanto mais controlado, dá para você comparar o pré e pós de cada pessoa, né? Seja ela uma pessoa iniciante, intermediária ou avançada já, ok? Então, aí no slide, vocês vão ver a potência aeróbica, ou consumo máximo de oxigênio, ou VO2 máximo. Ele tem uma definição de Aspen de 1952. É a mais alta captação de oxigênio alcançada por um indivíduo respirando ar atmosférico ao nível do mar. Ou seja, quando eu tenho uma pessoa que ela tem, basicamente, mais fibras tipo 1 na musculatura, ela tem uma capacidade pulmonar cardíaca, no caso grande, ela consegue muitas vezes captar muito oxigênio, no caso do ar, transportar esse oxigênio e o músculo dela consumir mais oxigênio. Então, a gente consegue avaliar de forma absoluta a quantidade de litros de oxigênio que ela consome durante um esforço máximo, ou fazer relativo por peso corporal, né? Então, peso por quilo por minuto que a gente fala. Então, ml por quilo por minuto. Isso aí a gente consegue fazer assim, uma pessoa que tem mais massa muscular, ela tende a consumir mais oxigênio do que uma pessoa com menos massa muscular, ou menos peso corporal. Ok?
Então, assim, a gente compara uma pessoa com a outra, a gente relativiza, né? Então, faz a relação de peso corporal, de ml por quilo por minuto. Tá? Então, a gente relativiza pelo peso corporal da pessoa. Tá? O outro ponto que a gente fala da capacidade aeróbica, a gente vê na definição, pode ser chamado também de máxima fase estável de lactato, que é um protocolo excelente, só que tem que fazer várias cargas de treinamento em vários dias. É um protocolo que é muito bom, porém é pouco aplicado, porque a gente tem que fazer vários testes na pessoa, de mais ou menos meia hora, e coletando sangue também, coletando, no caso, o oxigênio, né? Então, o estimado também de limiar anaeróbio, então a capacidade, ela é definida como a mais alta intensidade de esforço, onde ocorre equilíbrio de produção e remoção de lactato. Ou seja, eu tenho a minha potência aeróbica, eu tenho a minha capacidade. Normalmente, quando a gente pega pessoas que a gente fala iniciantes, né, ou intermediárias, a condição aeróbica dela, o limiar dela está mais ou menos 70% do VO2 máximo dela. Quando a gente pega atletas muito bem treinados, que estão perto de provas, alvos, aí, né, competições, o limiar dele está muito mais perto, né, perto do máximo do VO2. Então, ou seja, o cara consegue controlar, né, ficar mais tempo estável, né, metabolicamente falando, em relação, ele tem equilíbrio de produção e remoção do lactato, mesmo na mais alta velocidade dele. A gente vê muitas vezes que um corredor aí, um maratonista, por exemplo, ele corre a prova a 19, 20, 21 por hora, né? Então, são provas, no caso, que ele tem uma alta intensidade, porém, ele está equilibrado, ele está na capacidade aeróbica dele. Tá? Ou muitas vezes um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mantendo essa estabilidade, no caso, metabólica dele. Professor, como é que a gente pode fazer uma avaliação aeróbica, né, para ver a condição aeróbica? Eu falo que é um teste simples, tá? É um teste que você não precisa de máscara de oxigênio, você não precisa, no caso, coletar sangue da orelha, do lobo da orelha, como é utilizado para ver o linear anaeróbico, mas a gente pode fazer um teste utilizando percepção subjetiva de esforço e utilizando, muitas vezes, um teste incremental, monitorando a frequência cardíaca. Tá? Então, assim, a gente pode ter uma boa determinação em relação à velocidade máxima, quer dizer, a velocidade da potência aeróbica, a velocidade mais alta do teste, está relacionada com o VO2 máximo. E, que nem eu falei para vocês muitas vezes, uma pessoa que não está muito treinada, 70% mais ou menos do VO2 máximo seria a capacidade dela. Tá? Agora, também, assim, a gente tem parâmetro de percepção de esforço e, no caso, frequência cardíaca, que estão associados à capacidade aeróbica dela. Então, a gente pode fazer uma predição, né, da condição aeróbica dela, não com um teste sofisticado, claro, né, mas com um teste bem simples na própria academia ou na própria sala de avaliação que você tem. Você pode ter um ambiente controlado e fazer um frequencímetro utilizando percepção subjetiva de esforço de bordo e fazer uma boa avaliação e ter os dois parâmetros primordiais para fazer a prescrição do treinamento aeróbico. Mas por que isso é importante? Porque eu não posso fazer intensidades mais altas, muito mais altas do que o VO2 máximo. Então, velocidades mais altas que o VO2 máximo, a literatura preconiza no máximo 120% da velocidade do VO2 máximo. E a capacidade aeróbica, ela vai dividir mais ou menos ali o Z2 e o Z3. Tá? Então, a gente fala, entre o linear teu, vai estar duas zonas de treinamento que são importantes. Uma, que é uma zona 2, que é uma zona aeróbia, mais tranquila, que a gente fala de sublimiar, ou subcapacidade aeróbica. E você vai estar delimitando, no caso, a zona 3, né? A gente fala que é uma zona um pouco mais forte de intensidade, mas você vai conseguir manter nessa intensidade por 30 minutos a 60 minutos, se estiver trabalhando no limiar anaeróbico. Então, qual que é a importância da avaliação? Prescrição da cadência, né, ou do pace, né, do corredor, prescrição, no caso da velocidade em relação à natação e prescrição, no caso da potência em relação ao ciclista. Tá? Então, a gente faz uma relação de onde ele está em relação ao VO2 máximo de intensidade, onde ele está em capacidade, para dividir as zonas de treinamento. Ou seja, ele vai trabalhar de forma adequada à parte fisiológica dele. Tá?
Por isso que é muito importante fazer esse tipo de avaliação. Voltando para mim aqui agora, só para entender, avaliação aeróbica, posso fazer com a esteira, com um frequencímetro, tá? E com a percepção de esforço. Um teste progressivo que seja máximo de exaustão voluntária. Não precisa ser sofisticado. No laboratório, muitas vezes, com máscara de oxigênio, com coleta de sangue, tá? A gente pode fazer de uma forma eficiente dessa forma. Agora, ficar sem avaliação não dá. A avaliação é super importante para você determinar os parâmetros fisiológicos que você quer, no caso, treinar em relação ao treinamento. Ou se a pessoa fala assim, ela está em Z2, como você vai saber? Fazendo avaliação. Ela está supralimiar. Como é que você vai saber? Você determinou o limiar dela, vai saber se ela está supra depois que você fazer a avaliação nela. Eu vou trabalhar na velocidade do VO2 dela, 100% do VO2. Só vou saber se eu faço a avaliação nela. Então, quem faz de forma empírica, muitas vezes, não tem muita resposta positiva, né? Principalmente se o atleta, muitas vezes, está em mais alto nível de condição física. Tá? Então, fica a dica aí sempre para você fazer uma boa avaliação e, no caso, relacionar essa avaliação com a sua pressão de treinamento, com a divisão das zonas de treinamento, os paces, né? Ou as potências no ciclismo ou a velocidade também na natação. Tá bom? Então, fica a dica para vocês. Quem segue a gente no canal, dá uma força aí, manda esse link para mais pessoas aí para divulgar nosso canal também, tá? Um abraço, fique com Deus aí, até o próximo vídeo.